Hábito número 1. Tomar água. A gente tem uma diversa frequência desse questionamento de pessoas que não consomem água, de pessoas que não bebem água. Se a gente tem uma família, um pai e uma mãe que quase não bebe água, dificilmente a gente vai ter uma criança que também beba água, uma criança que goste de beber água, uma criança que está habituada a responder aos reflexos de sede. Porque se eu não vejo ninguém fazendo, provavelmente eu também não vou replicar. Se não é um hábito da minha família, provavelmente não vai ser um hábito meu. Então, o consumo adequado de água, ela é importantíssimo. Então, a água, ela hidrata, a água faz parte de várias reações metabólicas do meu corpo, a água faz parte de todos os meus órgãos, todos, não é só o rim. Todos os órgãos precisam da água, lá da molécula do H2O, para funcionar de maneira efetiva. Então, nós precisamos de água não só em um momento do dia, mas ao longo do dia inteiro. A gente tem um bom estoque, de água no nosso corpo, Basicamente, maior parte do nosso corpo é fluidos. Mas esses fluidos não são usados, como estoque a longo prazo. A gente precisa sempre ficar repondo, porque a gente perde também essa água. Então, a gente transpira, através do suor a gente perde água, através da urina a gente perde água, através das fezes nós perdemos água, através da saliva nós perdemos água. Então, olha quantos momentos, a gente tem ali de perda desse líquido. Então, por que a gente precisa lembrar de tomar água o dia inteiro de forma constante? Porque essa perda também é constante. Então, a gente precisa lembrar desse consumo adequado de água. Fora isso a longo prazo. Então, a água vai prevenir contra infecções, não só urinárias, mas infecções intestinais, infecções respiratórias. Então, a gente sabe que a água ela é fundamental, A água é vida, já diz. Então, é fundamental que o seu consumo de água seja efetivo. Então, a criança, ela começa a tomar água quando? Se é uma criança que foi amamentada no leite materno até os 6 meses, ela só precisa de água a partir dos 6 meses, quando iniciar a introdução alimentar. Se é uma criança que foi alimentada por fórmula infantil, então desde que começou a fórmula, tem que também começar a ingestão de água. Então precisa beber água também. Pouquinho, de acordo com ali o tamanho da criança, mas precisa ofertar água. Olha só, a água começa basicamente aos 6 meses e a gente precisa da água pro resto da vida. Então o consumo de água precisa ser frequente. Temperatura da água adequada, Natália? Gente, a gente precisa lembrar. Depois que chega no estômago, tudo fica uma temperatura uniforme. Então, esse mito de que tomar água gelada resfria, pode resfriar? Pode, mas se o clima também estiver favorável para um resfriado, não vai ser só a água que vai resfriar. Então, se a gente tem ali uma temperatura mais fria, que condiciona esse ambiente de resfriamento, e o consumo da água gelada pode ser também um precursor desse resfriado. Mas olha onde eu moro, no Pará. Aqui é muito quente. E tomar água em temperatura ambiente, no calorão que faz aqui, é quase que insuportável. Fica quente, fica fervendo. Então a gente tem o hábito de tomar água gelada, água mais fria. E os bebês também podem ter esse contato. Se for um bebê que não está resfriado, ele pode tomar uma aguinha geladinha. Não é gelada trincando com gelo, mas é uma água fria, e que pode ser ainda mais palatável, para as crianças. Isso ao longo da vida vai ser fundamental. Técnicas para ajudar as crianças a beberem água, os copinhos, Copinho divertido ajuda, copinho com canudo ajuda, se são crianças maiores, levar essas garrafinhas térmicas. Gente, porque beber água quente no calor é horrível. Então, se possível, levar uma garrafinha térmica com água fria para a escola, para lembrar de beber água na escola. Quem bebe água faz xixi, então lembrar que existe esse momento para que a criança não venha segurar o xixi, se for uma criança maior. Então é importante lembrar que quanto mais água nós bebemos, mais água nós também jogamos para fora através da urina, porque o corpo ele é muito eficiente de ficar só com aquilo que ele precisa. Então, consumir água de maneira adequada. Só para recapitular, adequado é 2 litros? Não, cada um tem sua necessidade. Então, adequado não significa que é 2 litros para todo mundo. A gente faz uma continha bem boba, que é assim, para cada 1 quilo de peso corporal, a gente precisa de no mínimo 35 ml de água. Então, daí a gente tem uma margem do quanto de água a gente precisa para hidratar o tamanho do nosso corpo.